A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que prazer podermos mais uma vez na nossa escola bíblica discipuladora falar um pouquinho mais da palavra de Deus, e agora nós estamos falando sobre a doutrina bíblica de oração. Momento onde nós vamos estar aprendendo um pouquinho mais sobre oração. E esta tarde, esta noite ou esta manhã, não sei que horas você vai estar vendo, né? O nosso vídeo, nós vamos estar falando sobre a oração de Davi. Orar é se transformar. E a gente vai ver por intermédio da vida de Davi, né? Um homem obediente, um homem segundo o coração de Deus, um homem que era obediente à palavra, vivia suas circunstâncias igual cada um de nós, mas com uma vida, né? Que desejava servir ao Senhor, que desejava obedecer ao Senhor. Mas antes de tudo, eu gostaria de orar para que essa palavra, né, esse estudo venha entrar no nosso coração, ok? Deus querido, Deus amado, nós te louvamos, nós glorificamos o teu nome, ó Pai, e agradecemos, ó Deus querido, pela tua palavra, pela tua mensagem, Senhor, pelas suas escrituras que têm trazido ao nosso coração, ó Deus amado, o desejo de viver segundo a tua vontade em obediência. Deus, quantos testemunhos maravilhosos dos nossos irmãos, através da sua própria vida, Senhor. O Senhor fala ao nosso coração através da sua palavra e nós agradecemos. E mais uma vez eu quero clamar a Ti, pedir a Ti, Senhor, com perdão dos meus pecados, com perdão dos nossos pecados. Pai, continue falando conosco, Pai, através da sua palavra, da sua mensagem, através do estudo de hoje, que é sobre oração. E sabemos muito bem que orar, Pai, é falar com o Senhor. Então, Deus querido, continue falando conosco. Assim nós oramos no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então, antes de começar a colocar aí os nossos postzinhos, eu gostaria de falar um pouquinho sobre Davi. Davi ascendeu de obscuro pastor mirim ao maior rei da história de Israel. Davi marcou a sua geração, como nos diz o livro de Atos dos Apóstolos, porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu. Atos 13:36. Davi foi autor da maioria dos salmos cantados pela nação de Israel e que continuam inspirando através dos séculos. No final da vida, o rei Davi fez um balanço da sua existência. No segundo livro de Samuel, no capítulo 22, onde nós vamos estar, né, falando, Davi narra a sua história em canção e poesia. O mesmo texto se encontra no Salmo 18, com algumas pequenas diferenças. Mas o rei Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, a oração de Davi, né? Uma oração que transforma. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Nós vamos aprender hoje e saber e entender que um coração transformado é a maior prova de que temos uma verdadeira vida de oração diante de Deus. Vamos saber também compreender que precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Compreender que ao orar precisamos ter consciências dos atos de Deus na história. Compreender que precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus. Precisamos também fazer, né? Orar com coragem para mudar. Porque não é fácil quando nós falamos de mudança, né? Quando nós aprendemos que nós precisamos fazer uma oração transformadora, mudar o nosso coração, mudar a nossa vida. E isso é mais fácil pedir para alguém mudar do que nós mesmos propriamente mudarmos, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O texto áureo está em 2 Samuel 22:20, que diz assim:
trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Uau, que palavra, que mensagem. Então, nós precisamos ter um coração como o de Davi. O que Davi nos ensina a respeito da oração. Então, nós vamos estar vendo isso neste momento. Então, em primeiro lugar, precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. E eu vou estar lendo aqui, né, nosso livrinho para a gente poder colocar no nosso coração certinho. Nos primeiros 7 versículos, Davi testemunha que a sua vida está mergulhada em Deus. Fica muito claro que Deus é a razão da vida de Davi. Deus é a rocha, fortaleza, libertador, escudo, torre alta. Davi demonstra ter muita consciência do que Deus significa para ele. E tudo que Davi foi capaz de perceber a respeito de Deus, ele colocou em suas orações. À medida que Deus ia sendo revelado ao seu coração, mais Davi ia incorporando Deus e a sua vontade para a sua experiência concreta. Davi não registrava nos Salmos apenas conceitos eruditos a respeito de Deus. Não era o conceito de Deus que mais interessava. Davi não ora apenas a Deus, mas Davi ora com Deus. Isto é, não há nada que Davi soubesse a respeito de Deus que não fizesse parte da sua vida de oração. Isto nos ensina muito, mas também pode soar como uma advertência de que qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus que não é incorporado à nossa vida de oração, se perder ou se torna mal. O nome de Deus, sem oração a Deus, é blasfêmia. A verdade sobre Deus sem oração a Deus é soberba. Ou seja, Davi está dizendo aqui, a palavra que Davi traz para nós sobre a sua história, sobre o que ele vive, é que não tem como você saber de Deus e não viver com Deus. E aí, aqui a gente pode entender que é uma blasfêmia você conhecer a Deus, você saber sobre tudo que Deus deseja, sobre a sua vida, sobre como você andar e caminhar, e não andar com o Senhor, não andar com Deus. Esses dias mesmo eu estava... Muito interessante isso. Pessoas ainda que se dizem, né? Ainda coloca, eu sou crente, eu sou evangélica, e eu estava vendo uns postzinhos aí sendo lançados na internet, no Facebook, e aí eu percebi uma situação ali de uma crítica, de uma conversa, e uma pessoa responde assim para outra pessoa, para de endemonizar tudo, ou seja, né? Ali era uma discussãozinha que eu estava lendo, fiquei bem curiosa para saber o que ia acontecer ali. Então, assim, é como se a pessoa soubesse demais e a outra menos, né? A gente tem esse coração julgador, né? Às vezes a gente quer ajudar alguém, a gente quer dar um exemplo de alguma coisa, um testemunho, e a gente mesmo acaba sendo prejudicado, porque se você se expõe nas redes sociais, você tem as pessoas têm a liberdade de te responder aquilo que eles acham que é correto, né? Porque todo mundo sente um pouquinho de sabedoria, né? Então, ali a pessoa ali respondeu, né? Onde eu quero chegar, dizendo que assim, que nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. E aí eu fiquei pensando ali, se nem tudo é Deus e se nem tudo é diabo, qual é o meio termo? Se eu entendo que a minha vida é de Deus, que tudo que foi feito, né, tudo que foi criado foi de Deus, é para Deus, e eu tenho certeza assim de que tudo aquilo que é de errado, o inimigo sim, ele se expõe, ele coloca para nós,
às vezes a gente quer tirar a culpa dele, né? E eu falo assim que quando a palavra de Deus diz que o Senhor, os anjos do Senhor estão a derredor, é porque assim, ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Satanás, perdão, eu errei. Que o Senhor está ao nosso redor e o Satanás está a derredor. Ou seja, em nossa volta, né, corrigindo, em nossa volta está os anjos do Senhor cuidando das nossas vidas. E o inimigo, sim, ele fica a todo momento. Então, assim, eu gosto muito de estar lembrando isso. Existe o bem e o mal. Não existe o meio termo, não consigo entender isso, e na palavra de Deus também não diz que existe o meio termo. Então, eu gostaria de poder dizer assim a vocês que ou você está do lado do bem ou você está do lado do mal. E a palavra de Deus ela é bem clara com isso, e Davi acaba dizendo isso, né? E eu vou estar lendo aqui para vocês que nós precisamos, sim, nós precisamos aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. E eu vou ler aqui para você o que Davi fala antes de ler esse postzinho aí com vocês, ok? Ele fala assim: uma luz vermelha se acende para nós, porque se o que nós sabemos sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o seu poder, sobre sua vontade, não alimenta a nossa vida de oração, não se transforma em atos de obediência, não se transforma em adoração, em compromisso com Deus, nós entramos automaticamente em aliança com o diabo. Então, assim, se a minha vida de oração, a minha vida buscando ao Senhor, não está sendo algo para me alimentar, então eu preciso tomar mais cuidado, eu preciso me orientar melhor com isso. E por quê? Porque o diabo é o protótipo daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. Davi orava com Deus. Nós precisamos também aprender a orar com Deus e não apenas a Deus. Para Davi orar se transforma no perdão, gente. Para Davi orar é se transformar. No final da vida, ele fez um balanço da sua existência. Em 2 Samuel 22, Davi narra a sua história em canção e poesia. O mesmo texto se encontra no Salmo 18, como já vimos, com algumas pequenas diferenças. Então, às vezes, as pessoas estão orando e estão tendo dificuldade de mudança de comportamento, mudança de vida. Por quê? Porque elas estão olhando para a sua insuficiência e não para a suficiência de Deus. Então, eu falo assim que quando nós estamos orando, nós precisamos acreditar no poder da nossa conversa com Deus, da nossa oração com Deus. Por isso que quando nós vamos orar, nós não podemos fazer isso de uma maneira qualquer, porque nós estamos falando com o nosso Deus maravilhoso. E eu creio sim que nós precisamos dar toda a atenção ao que nós falamos a Deus. Então nós precisamos estar orando com Deus e não para Deus. E aí nós vamos poder entender, né, sobre isso. Nós vamos entender sobre o que Davi, né, tem falado. Davi ora apenas a Deus. Davi não ora apenas a Deus, Davi ora com Deus. E qualquer coisa que sabemos a respeito de Deus que não é incorporada à nossa vida de oração, se perde ou se torna má. Ou então, exemplificando, o diabo é o protótipo daquele que sabe tudo a respeito de Deus, mas não quer nada com Deus. E ao orar, nós precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. Então, nós precisamos entender dos atos de Deus na história. Ao orar, precisamos ter consciência dos atos de Deus na história. 2 Samuel 22, 8 ao 22, diz que Davi descreve a história do povo de Deus de modo poético.
Ou seja, Deus não é um mero observador da história. Deus está agindo na história. Deus está redimindo homens e mulheres. Deus está contando com Davi e por isso deu-lhe ampla liberdade. Então, eu quero dizer para você assim que esse é o nosso Deus, ele quer fazer parte da sua história, ele quer fazer parte daquilo que você tem vivido. Então, a partir do versículo 8, Davi descreve a história do povo de Deus de modo poético. Utiliza imagens fortes, vibrantes, para falar dos atos de Deus na história. Menciona a libertação do Egito. Menciona também o livramento através do Mar Vermelho. Faz referência à aliança do Sinai. No versículo 20, Davi declara: trouxe-me para um lugar seguro, livrou-me porque se agradou de mim. Em 2 Samuel 22, 20, Davi tem consciência de que Deus não é um mero observador, como nós já falamos. Deus está agindo na história de Davi, Deus está redimindo os homens e mulheres, Deus está contando com Davi, e por isso deu-lhe ampla liberdade. O chamado de Deus para nós consiste exatamente na possibilidade de construir o futuro com Ele. Queridos, a gente já entendeu, a gente já compreendeu sobre a história, né? Que nós temos lido aqui, que nós temos visto aqui, o trabalhar de Deus, o poder de Deus através de homens de oração, de homens que obedeceram a palavra de Deus, que viveram segundo a vontade que Deus desejava para suas vidas. Eu estou lendo um livro e ele é maravilhoso, né? Porque assim está bem encaixando com aquilo que eu estou lendo nos meus devocionais. Eu acho que eu já mencionei para vocês, se eu não mencionei, que seja a primeira vez, não tem problema, que é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Esse livro, ele é maravilhoso, é um livro onde você pode viver aquilo que Deus realmente deseja da sua vida de oração, né? O nosso comportamento em oração, quando a gente lê esse texto aqui, onde o autor fala que Davi, né, ele não orava a Deus, mas ele orava com Deus. E eu acho que isso é o essencial para a nossa vida como cristãos, como homens e mulheres de Deus, né? Aprender a orar e aprender a ser transformado, porque a oração, quando nós fazemos ela, nós precisamos entender que primeiro ela vem transformar o meu coração, a minha vida, o meu ser, para depois transformar, sim, a minha casa, o meu cônjuge, meus filhos, meus amigos, a minha igreja, o meu trabalho. Então, nós precisamos ter essa consciência e essa convicção de que Deus primeiro quer mudar a mim, né? Eu me coloco em oração e eu peço a Deus para que Deus mude a minha vida, mude a minha casa, mude meu comportamento, aliás, né? A casa que eu estou falando, meu coração, que Deus mude isso em primeiro lugar. O chamado de Deus para nós consiste exatamente na possibilidade de construir o futuro com Ele, com Deus, esse futuro. Preste atenção no que Deus está fazendo na história. Diga para Deus em oração: Senhor, mostra-me o que o Senhor está fazendo na história. E, por favor, me inclua em tudo quanto o Senhor estiver fazendo. Eu quero ser contado entre aqueles que ajudaram a construir o futuro de Deus. Ore como o profeta Jeremias. Lembra-te da minha aflição e amargura no absinto e do teu fiel. Eu ainda tinha lembrança deles e fico abatido. Mas quero lembrar do que pode me dar a esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Diga a mim mesmo, a minha alma. Herança é o Senhor. Portanto, esperei nele. Bom é o Senhor para os que esperam nele, para quem busca. Bom é ter esperança e aguardar tranquila a salvação do Senhor.
Ou seja, todas essas frases que eu acabei de dizer aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Às vezes nós ficamos procurando palavras, situações, né? Palavras difíceis para a gente estar falando para Deus. Deus, ele quer sim ouvir a sua voz, mas ele quer ouvir a sua voz que vem de lá de dentro, da alma, do coração. Deus quer ouvir a sua voz simples. Deus quer ouvir o seu coração simples. Ele não deseja ver nada assim, se você não tem palavras difíceis, né? Não precisa, não tem necessidade disso, porque o coração do homem, né, precisa ser simples diante do Senhor, porque ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Então ali, ó, precisamos orar para ter disposição de lutar pela obra de Deus, né? Como a gente já mencionou em 2 Samuel 22, 29 ao 46. Então, nesse trecho da poesia de Davi, ele fala de como Deus o preparou para a batalha. Então, a gente vê assim que Davi se apresenta como disposto a realizar a obra de Deus. A vida do Espírito de Deus em Davi torna possível a sua luta. Davi sabe que seu trabalho não está alienado de Deus. Davi sabe que o seu trabalho, gente, é a parte da solução de Deus para este mundo. Mas ao olharmos para o trabalho de Davi, ficamos espantados, porque consistia prioritariamente em fazer guerra. Você acha? Como assim fazer guerra é algo do coração de Deus? Como assim, né? Então a gente percebe isso. Como pode ser isso? Como alguém pode se considerar trabalhando para Deus, fazendo guerra? O que aprendemos com Davi é que a luta pelo reino de Deus não se dá à margem das condições históricas, sociais, culturais a que estamos submetidos. Jesus nasceu debaixo de 3 condições: poder romano, cultura grega e pecado humano. O nosso Senhor Jesus não iludiu os seus discípulos. Ele sabia que, assim como eles, nós também enfrentaríamos muitas aflições. Então, lembra lá, como eu já disse, né? Como eu já mencionei aqui, onde fala lá, lembra-te da minha aflição e amargura do abismo. Ou seja, Jeremias estava dizendo isso, né? Então, Deus, ele se levanta, ele se coloca diante daquilo que Davi entendeu, qual era a vontade e o propósito de Deus para aquele tempo. Aí aqui diz assim, acredito que ninguém poderia considerar a Palestina do primeiro século como exemplo de uma era dourada. Isto nos ensina que o Espírito Santo está sempre trabalhando dentro das nossas limitações. O Espírito Santo não purifica as nossas condições, mas nos capacita para trabalhar dentro delas. Não há condições que impeçam o trabalho do Espírito Santo. Davi vive confinado na idade do ferro. Ele não está isento da influência do seu tempo. Sua trajetória se dá em meio à cultura dos filisteus e à moral dos cananeus. Também não consigo imaginar uma época mais difícil do que de Jesus, sobre o poder de Pôncio Pilatos. Nós também não podemos dizer que as nossas circunstâncias sejam tão favoráveis, pelo simples fato de que nunca foram favoráveis para ninguém. O nosso Senhor, Jesus, não iludiu seus discípulos. Ele sabia que, assim como eles, nós também enfrentaríamos muitas aflições. O mundo em que vivemos mudou muito do ponto de vista existencial. Ainda continuamos tendo que lidar com os mesmos problemas de sempre. Ou seja, quando ele fala aqui, Jesus realmente ele não
iludir os seus discípulos. Pelo contrário, ele falava o que viria, o que há de vir. E assim eu tenho certeza que da mesma forma nós entendemos que a palavra de Deus ela é muito clara, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, o nosso Deus venceu o mundo. Aflições vamos ter sim, dificuldades vamos ter sim, mas nós sabemos quem tem lutado em nosso favor, quem tem nos dado uma vida favorecida na sua presença, que é o nosso Deus. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos saber disso, nós precisamos saber que Deus é o autor e consumador da nossa vida. Então nós precisamos entender que Deus, ele está a nosso favor. Nós precisamos entender isso. O mundo continua sendo um lugar violento, não é mesmo? Injusto, inimigo de Deus, caótico. São estas as mesmas circunstâncias enfrentadas pelos servos de Deus ao longo dos séculos, ou seja, não mudou nada, as dificuldades continuam. Ninguém que tenha decidido viver uma vida santa e dedicada a Deus encontrou circunstâncias favoráveis. Por isso, precisamos aprender a orar como Davi. Aí ele diz, com o teu auxílio enfrento uma tropa, com o meu Deus salto uma muralha. Salmo 18, 29. Isto é, Deus é aquele que nos fortalece a fim de nos ajudar a superar as dificuldades que sem Ele não teríamos a menor chance. Então, quais as circunstâncias que enfrentamos hoje? Eu tenho certeza que todos nós temos dificuldade. Então, nós temos vivido isso, nós temos vivido essas circunstâncias. Hoje, se você for comparar as circunstâncias com as que foram enfrentadas pelos servos de Deus ao longo dos séculos, nós vamos perceber que, sem dúvida nenhuma, eles tinham muito mais dificuldades, né? Eles tinham muito mais falta de condições, mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que cada tempo tem as suas circunstâncias, as suas dificuldades, as suas limitações, né? Então, nós entendemos dessa forma, nós entendemos dessa maneira. Então, quando Deus nos convida a depositar nossa vida em suas mãos, Ele não a faz apenas para entender nossas necessidades, mas, sobretudo, para nos transformar. Então, nós precisamos entender que as dificuldades que chegam, as necessidades que chegam até nós, Deus utiliza isso para transformar as nossas vidas. O chamado de Deus à oração tem a ver com alguma necessidade que precisa ser atendida, algo para ser realizado, mas, sobretudo, tem a ver com um convite à mudança. Quem ora experimenta as verdadeiras mudanças. Porque as verdadeiras mudanças sempre acontecem de dentro para fora. Então, é disso que nós estamos falando. Então, essa é a necessidade da qual Deus permite algumas mudanças em nossas vidas, algumas situações em nossas vidas. Então, nós precisamos entender o processo de Deus para cada um de nós. Nós precisamos entender o processo que nós estamos vivendo. Então, quando a gente olha para a vida de Davi, a gente olha para a história de Davi, a gente percebe assim que Davi, ele realmente era um homem obediente a Deus. Com suas limitações, sim. Assim como eu e você. Com suas dificuldades, sim. Assim como eu e você. Mas nós percebemos que Davi, mesmo as circunstâncias de pecado, situações que ele estava vivendo na sua época, no seu tempo, a gente percebe que Davi, ele é considerado um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele percebe que o pecado, ele cometeu aquela situação, ele jamais deixou de orar.
ele jamais deixou de buscar a Deus, de estar na presença de Deus. Então, o que Davi mostra para nós em sua história, naquilo que nós estamos lendo sobre hoje, é que Davi, ele se transformava a cada oração, a cada circunstância da sua vida. Davi ali, naquele momento, em cada situação da sua vida, ele buscava a Deus em oração. Era situações de guerra, era situações para ganhar uma terra, seja o que for. Davi ali, ele tinha consciência de que Deus precisava estar à frente de todas as coisas da vida dele. Então, mais uma vez, eu quero dizer para você que quando você estiver orando, não olhe para a sua insuficiência, mas olhe para a suficiência de Deus. Eu gostaria neste momento de orar com você, para que a nossa oração ela jamais venha a ser uma oração descuidada, sem entender que Deus esteja ouvindo. Mas que possamos estarmos orando, falando com Deus em consciência, sabendo que Ele transforma nossas vidas, nosso coração. E que nós precisamos também, né, em todo momento da nossa vida, pedir a Deus para que Ele traga consciência em nós, para que Ele traga sensibilidade a cada um de nós, para entendermos a suficiência dEle para tudo que nós fazemos. Amém? Deus querido, Pai amoroso, nós te louvamos e glorificamos o teu nome. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que olha para cada um de nós, um Deus que nos observa, um Deus, ó Pai, que está conosco, um Deus que cuida do nosso coração. Pai, te adoramos, te exaltamos e pedimos para que o Senhor esteja conosco em tudo o que fizermos. Que o Senhor, ó Pai, seja a nossa primeira consulta, o nosso primeiro desejo, a nossa primeira vontade, Deus. Que tudo que antes de falarmos, antes de expormos, Senhor, tenhamos convicção de que o Senhor, ó Pai, sabe de todas as coisas. E o Senhor deseja ouvir a nossa voz, deseja, sim, ouvir o nosso clamor. Pai, muito obrigada, nós te adoramos, nós nos rendemos aos seus pés e queremos te pedir, Pai, que o Senhor continue falando aos nossos corações, transformando os nossos corações para a honra e glória do teu Filho amado, Jesus Cristo, é que oramos. Amém. Amém, queridos? Deixa eu falar para a próxima escola bíblica. Nós vamos estar falando sobre o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. Então, eu queria pedir para que você não deixasse de assistir, não deixasse aí de estar participando. Então, queridos, nós queremos desejar que nesse tempo, né, você possa estar lendo a sua Bíblia, Mateus 6:5, Mateus 6:6, Mateus 6:7, Mateus 6:8, Mateus 6, do 9 ao 11, Lucas 11, do 1 ao 4 e Lucas 11, do 10 ao 13. E aí a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre oração, né? A oração que Jesus nos ensinou. Deus abençoe a vida e até a próxima.